Salve, salve, ser humano. Tudo certo? Então, hoje nós estamos aqui, ó. Eu estou aqui com o Narutinho, grande amigo, parceiro de todas as horas, né? Ele vai nos ajudar a resolver exercícios de física. Nós vamos aprender jutsus para resolver exercícios de física. Jutsu de aprender física, ok? Então, segura aí, se prepara. E vai ser diferente hoje. Eu vou mostrar o exercício e você vai dar pausa. Eu vou calcular aí uns 5 minutos para você resolver. Aí depois eu resolvo. Aí depois fazemos a mesma coisa com o próximo, ok? Porque você também precisa colocar a mão na massa. Senão só eu aprendo, porque só eu estou resolvendo o exercício. Tudo certo? Vamos para esse primeiro problema aqui, tá? O problema diz o seguinte: em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas igual a 10 kg e 6 kg, respectivamente. Então, esse respectivamente, né, esse respectivamente aqui, ó, ele significa que a massa dos blocos é: o bloco 1 tem massa de 10 kg e o bloco 2 tem massa de 6 kg. Isso aí nós já sabemos, né? Ok. Estão interligados por um fio ideal. Ou seja, o fio não tem massa. A massa dele é tão pequena que nem precisa ser levada em conta. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, a mesma força é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração TB. Situação é a seguinte: bloco 1 amarrado no bloco 2 por um fio, que a massa é desprezível. Na primeira situação, puxa o bloco 1 para a esquerda. Vai aparecer uma tração no fio e nós queremos saber o valor dessa tração. Na segunda situação, amarra a corda no bloco B e puxa o bloco B para a direita. Também vai aparecer uma tração no fio. Nós queremos saber o valor dessa tração. Lembrando que a massa dos blocos é diferente. Aqui ele está querendo a tração que vai surgir da primeira situação, tá? Dividido pela tração que vai surgir da segunda situação. Narutinho, ajuda. Narutinho, vem cá. Jutsu de aprender física. Então, Narutinho, vamos lá. Seguinte. Vamos considerar nas duas situações, ou na primeira situação a gente vai considerar que o eixo positivo, ele está apontando para cá. Então esse lado é positivo e tudo que está apontando para esse lado daqui, ó, de cá, é negativo, tá? E nós vamos ver o seguinte: nós temos aqui, ó, a força F, ela vai ser positiva, porque está apontando para o lado que nós dissemos que é positivo. Essa tração aqui, ela vai ser negativa, porque ela está apontando para o outro lado, tá vendo a ponta da setinha aqui, ó? E essa tração aqui, ó, tá vendo? Ela está apontando para a esquerda, então ela é positiva. O que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de situação? Nós vamos começar resolvendo com isso aqui, ó. Eu vou começar aqui em cima, do lado aqui, ó. Nós vamos dizer que a soma das forças vetores, né, é igual a massa vezes a aceleração. Soma das forças também é conhecido como força resultante. Então nós vamos dizer que quem é a soma das forças? A soma das forças é a força F, que aqui é positiva, tem essa tração que é negativa, então menos tração, mas tem essa tração que é positiva, então mais tração, isso é igual. Agora, a massa que está sendo acelerada é a massa dos dois blocos, então nesse caso aqui, a gente coloca a massa do 1 mais a massa do 2. Isso vezes a aceleração. Ok?
Bem, por que eu coloquei os dois T's iguais, né? Eu nem quis colocar TA e TB, eu botei só T. A gente está sabendo aqui que é a situação A. Se você tiver sentido. Só para não carregar muito, ficar muita coisa escrita, né? Mas essa tração aqui, pela terceira lei de Newton, é o mesmo valor. Elas valem, é ação e reação. Então elas valem o mesmo tanto. Aqui eu estou somando e subtraindo dois valores iguais. Isso vai dar zero. Não é que a terceira lei de Newton está cancelando, né? Isso não, mas vai dar zero. Tá? Então aqui a gente vai colocar F, sobrou F, né? É igual a massa do 1, né? Gente, que massa feia, gente, credo. Calma, calma. Vamos lá de novo. Tração é igual, vamos lá. A massa do 1 mais a massa do 2 vezes a aceleração. A força é de 64 newtons. Então, 64 newtons é igual. As massas têm valor de 10 quilos, 10 quilogramas, e a outra 6 quilogramas. 6 quilogramas. Isso multiplicado pela aceleração. Então, essa força resultante, que é 64 newtons, ela vai valer 16, 10 mais 6, 16, né, quilogramas, vezes a aceleração. Então, a aceleração ela vai valer 64 newtons dividido por 16 quilogramas. A aceleração vai valer, vamos lá, 64 dividido por 16. Se a gente simplificar por 2, vai ficar aqui em cima vai ficar 32, né? E aqui embaixo vai ficar 8. Então, dividindo por 2 em cima, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó, azul. Dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo, nós teremos o seguinte, vou botar só o igual aqui, tá? Ó, igual, 64 dividido por 2, 32 newtons. 16 dividido por 2, 8 quilogramas. Se você conseguir ver, já que dá para dividir, beleza. Se não, você divide por 2 de novo. Que vai ficar quanto? 16 e 4. 16 dividido por 4. Aí você consegue ver. Ah, ficou. Vai dar 4. Se você ainda não conseguiu, você divide por 2 de novo. Isso é simplificar. Então, 32 dividido por 8, a aceleração vai ficar 4. Aí vamos lá. O que é Newton? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Dividido por quilograma aqui, tá vendo? Então, dividido por quilograma. Aí a gente vai cortar quilograma com quilograma, sobra metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Alex, beleza, achei a aceleração. Pena que eu não estava procurando a aceleração, eu estava procurando a tração. Beleza, então agora que nós já temos a aceleração, a gente vai trabalhar para procurar a tração. E como a gente vai procurar a tração? Ah, elementar, meu caro Watson. A tração é o seguinte, você escolhe um bloco, eu vou escolher o bloco 2, ó. Escolhe um bloco separado e aplica a segunda lei de Newton, que é a mesma coisa que a gente fez até agora, só que ao invés de aplicar para os dois blocos, você aplica para um bloco só. Vamos ver como é que fica? Vamos ver aqui, ó. Então, a força resultante no bloco 2 é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração. Tá? Quando a gente olha para cá, nessa bolinha verde que a gente fez aqui, que eu fiz aqui, a gente vê o seguinte, só tem uma força agindo no bloco 2, que é a tração, que agora eu vou botar o nome dela, tração A. Então, olha, quem é a força resultante no bloco 2? É a tração A.
Qual é a massa do bloco 2? Você lembra dela? Da massa do bloco 2? Você não lembra, né? Então tem que voltar lá. Tá vendo como é que você é? Ó, a massa do bloco 1 e 2 são 10 e 6 quilos. Então a massa do bloco 2 ela é de 6 quilos. Então a gente vai colocar aqui 6 quilogramas. E a aceleração nós acabamos de achar aqui, ó. Acabamos de achar o valor da aceleração aqui, né? 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a tração no bloco A, ou a tração A, né, que é da primeira situação, e a mesma, já que a terceira lei de Newton é o mesmo valor da tração no bloco 1, a tração é a mesma. Vai ficar 6 vezes 4, né, vai dar 24. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, lembra que eu falei há pouco ali? Vai dar Newton. Então, nós achamos o valor da tração, 24 newtons. Isso na situação primeira, né, que é a tração A. O que a gente precisa fazer para encontrar a tração B? A mesma coisa, tá? A gente precisa fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer essa mesma coisa. Só que agora, opa, aumentou demais. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Veja bem, nós já sabemos o valor da aceleração. O valor da aceleração já está aqui, ó. Não precisa fazer a conta de novo para achar o valor da aceleração. Sabe por quê? Porque a massa dos dois blocos é a mesma. E o valor da força F, aqui, ó, também é o mesmo. Então, a aceleração é a mesma. A gente só vai agora pegar, né? Vou isolar esse bloco agora aqui, quer ver? Ó? Vou isolar de novo. Agora eu vou isolar o bloco 1. E vou aplicar a segunda lei de Newton ao bloco 1. Tá? E vamos escrever o seguinte. Vou colocar de azul aqui, tração B. TB. Vamos lá agora. A gente vai falar que a força resultante. Agora, olha só. Está na tração B, tá? No bloco 1 é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Quando a gente olha aqui, a tração resultante no bloco 1 é justamente a força resultante, né? A tração B. A massa desse bloco 1, que nós escolhemos, aqui eu escolhi o 2, a massa é 6 kg. A massa do bloco 1, 10 kg. E o valor da aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Então a tração B, ela vai ter o valor de, vamos lá, presta atenção, vamos lá, vamos caçar esse trem aqui. A tração no bloco B vai ter o valor de 10 vezes 4, 40 kg/metros por segundo ao quadrado, newtons. Então achamos um valor de 40 newtons. O problema aqui está pedindo o valor de TA sobre TB. Né? TA sobre TB. Então, está aqui. Ó. TA sobre TB. Então, deixa eu colocar aqui de novo, de verdinho aqui. Foi. E a gente vai fazer agora, então, o valor de TA sobre TB. Então, tração na situação A sobre tração na situação B. Aí vamos para o pretinho aqui para poder colocar. Vamos ver. TA sobre TB é igual. Quanto valeu o TA? 24 newtons. Quanto valeu o TB? 40 newtons. Gente, Newton vai embora com Newton, né? Newton em cima e Newton embaixo. Pá, cortou. E agora a gente vai ter... vamos dividir por 2 para ver? Ó, dá para fazer por mais, né? Vamos dividir por 4 de vez.
4 e aqui 4. Vou colocar de novo a separaçãozinha aqui, ó. E colocar... Agora vamos lá. TA sobre TB. TA sobre TB é igual. 24 dividido por 4, 6. 40 dividido por 4, 10. Então, espera, vamos procurar as alternativas. Vamos lá, ó. Aí você fala, mas não tem 6 sobre 10. Bom, vamos tentar fazer ficar menor ainda. A gente consegue dividir por 2 aqui, quer ver? A gente consegue dividir por 2. Então a gente pode dividir, simplificar aqui em cima por 2, pode simplificar aqui embaixo por 2. Aí eu vou reescrever aqui, ó. Eu vou reescrever, tá? Aqui embaixo. TB, TA, né? Sobre TB é igual 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Bom, até aqui, não dá, daqui para frente é ruim de dividir mais agora, né? Então, vamos deixar esse valor aqui, ó. TA sobre TB vai dar 3 sobre 5. Agora a gente procura lá para ver se tem essa alternativa aqui. E temos a alternativa aqui, ó. Letra C, 3 sobre 5. Tá bom? Então, esse exercício é legal por causa do seguinte. Primeiro, ele traz para a gente, né, como calcular força resultante e força de contato, né, tração e tal. Então, como fazer isso? Primeiro, você aplica a segunda lei de Newton para o problema todo. Você vem aqui, ó, e coloca força resultante é igual massa vezes aceleração, e aí você escolhe um sentido para ser positivo, né? Preferencialmente o sentido da força que está movimentando o bloco. Fica mais fácil. No caso aqui a força F. E aí você, tudo que está positivo, tudo que está no sentido, que se você colocou positivo, você põe sinal de mais, sentido contrário, sinal de menos. Isso vale para o lado de cá, o lado esquerdo, que é o lado das forças. Aí você cancela e sobra uma força só. E do outro lado, soma das massas vezes aceleração. Então a gente vai subindo aqui e acha o valor da aceleração. Então a primeira etapa é achar o valor da aceleração. A segunda etapa é você isolar um bloco. Você pega um bloco só e isola ele. Tá? Você pegou um bloco, isolou aquele bloco, você vai escolher para esse bloco um sentido. Então tá aqui, ó. Nós pegamos esse bloco, eu peguei esse bloco 2, por quê? Porque ele tem uma força só agindo sobre ele. Ó, ele só tem uma força, que é a tração. Esse tem duas, não teria problema. Teria essa tração e essa F. Peguei esse para ficar mais rápido e ter menos trabalho e apliquei a segunda lei de Newton para ele. Né? Aqui embaixo, ó. Força resultante sobre o bloco 2 é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Força resultante, como só tinha ela, era a tração. A massa dele foi dada e a aceleração nós encontramos. Assim você acha a força de contato entre os blocos. Né? Na hora do bloco 2, da situação B, perdão, a força já estava sendo aplicada no bloco 2, então eu não peguei ele, eu peguei o bloco 1. Funcionaria também se eu pegasse o 2, mas eu teria duas forças, né? F menos tração, né? Ia ficar F menos tração. Daria, mas aí eu resolvi pegar essa. Fiz a mesma coisa e achei o valor da tração. Como o problema pediu a divisão de uma tração pela outra, eu só dividi. Mas o problema deu a resposta na forma simplificada, então foi necessário simplificar algumas vezes. Tudo bem? Então, até aqui vocês estão comigo. Até aqui todo mundo entendeu. Se não entendeu, você volta, né? E se não entendeu, você volta e dá uma pausa, né?
pensa direitinho. E se ainda não entendeu, comente aqui e registre sua dúvida. A sua dúvida é muito importante para nós, né? Vamos buscar mais? Vamos ver se a gente encontra mais? Mesma coisa, eu vou colocar o exercício e você vai tentar resolver. Tentando resolver, aí depois eu resolvo junto com você, tá bom? Vamos ver o que nos espera aqui. Dou ali uns 5 minutinhos para você tentar resolver. Isso. Bom, um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a... ele quer saber a força de atrito, mas ele está falando de um plano inclinado. Então vamos relembrar aqui então um plano inclinado, como é que é? Então veja só, o plano inclinado vai ser da seguinte maneira. O que é um plano inclinado, na verdade? É isso daqui, ó. Vou colocar de vermelho mesmo. Você tem uma rampa aqui. Bom, então você tem aqui, pode ser esse aqui mesmo, pode ser. Você tem uma rampa dessa daqui, né? E ele falou que aqui embaixo, deixa eu botar o preto aqui, ó. Aqui embaixo o ângulo é de 45 graus. 45 graus. E tem um bloco preso ao plano. Então tem um bloco que está aqui, ó. Ele está em cima do plano, ó. Então o bloco está em cima do plano aqui. Aí, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da força-peso. A força-peso ela está agindo aqui no centro do bloco, puxando ele para o centro da Terra. Então aqui é a força-peso, tá? Primeira coisa. Aí a segunda coisa que tu faz é colocar eixos para você se orientar. Então vamos ver o seguinte. O eixo que eu posso colocar aqui, que é o eixo X, eu posso colocar ele na mesma direção do plano, paralelo ao plano, ó. Eu coloco ele paralelo ao plano aqui, ó. Esse aqui é o eixo X. E todos nós sabemos que o eixo Y ele é perpendicular ao eixo X. Então ele vai fazer 90 graus com o eixo X. Ele vai subir então aqui, ó. Esse aqui é o nosso eixo Y. Tá? Para que isso? Para a gente ver que o peso está deslocado, o peso está fora dos eixos. Logo, a gente precisa colocar o peso nos eixos. Então, a gente vai colocar uma parte do peso, que é a componente do peso, em cima do eixo Y, e vamos chamar de PY, que é a parte do peso que está no eixo Y. Então, esse aqui é o PY. E vamos colocar uma parte do peso, uma componente do peso, ao longo do eixo X. Tá? Esse daqui é o nosso PX, é a componente X do peso. Esse ângulo aqui eu não vou escrever para não infernizar a figura, mas esse ângulo vale o mesmo valor do ângulo da base. Geometria plana, você consegue deduzir isso. Até uma atividadezinha para você, se quiser, tiver curiosidade. 45 graus, tá? Bem, aqui o que nós vamos fazer? A gente vai admitir, porque ele falou aqui que existe então a força de atrito. Então, se existe a força de atrito está aqui, ó, para cima do plano. Ela não está deixando o bloco descer. Por quê? Porque encontra-se em equilíbrio. O bloco de madeira está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, minha gente, o que nós podemos falar aqui e fazer é dizer que
a força de atrito estático, porque isso aqui é estático, né? Já que ele está parado, vale a mesma quantidade do Px. Porque se dependesse do Px, ele desceria o plano. Mas a força de atrito está no sentido contrário e não está deixando descer. Então, forças iguais e opostas, né? Sentidos opostos. Ele quer saber o valor da força de atrito. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a... Então, para achar o valor da força de atrito, é só achar o valor do Px. E o Px é o peso vezes o seno de θ, que é 45 graus de θ. Tá? Então, eu preciso achar o Px, que é o peso vezes seno de θ. Agora, se a gente olhar na vertical, a gente vai ter também uma força que está puxando ele e fixando ele no bloco, que é o PY. Você vai ver que esse eixo Y tem uma relação com o atrito. Por quê? Porque para cima existe uma força que é uma reação da terceira lei de Newton, né, ao apoio do bloco no plano. Essa força, que é a normal, vale a mesma quantidade do PY. Também, então, nós temos, porque ela está equilibrando o PY. Então, ainda na força de atrito, a gente tem que força de atrito é igual o coeficiente de atrito vezes a normal. E essa normal é igual ao PY. Tá? Igual ao PY. Vamos ver o que ele deu aqui para nós, de dados, né? Ele falou que a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é de 2 newtons. A normal é perpendicular ao plano inclinado e vale o mesmo valor do PY. Então, tanto a normal quanto o PY vale 2 newtons. Se o PY vale 2 newtons, eu vou escrever o que é o PY. PY é peso vezes, né? PY é peso vezes o cosseno de θ. E ele está falando para mim que isso vale 2 newtons. Então a gente sabe que peso vezes o cosseno de θ é igual a 2 newtons. Ok? Peso vezes cosseno de θ vale 2 newtons. O cosseno de θ, já que θ vale 45 graus, cosseno de θ vale raiz de 2 sobre 2. Então, peso que multiplica raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 newtons. Gente, eu vou isolar o peso, porque aí eu pego o peso e uso lá no PY para poder achar o atrito, né? Então, como é que eu isolo o peso? Peso é igual. O 2 newtons continua. Aí, o raiz de 2 que está multiplicando vem dividindo. E o 2 que está dividindo vai multiplicando. Organizando isso aqui, peso é igual a 2 vezes 2, vai ficar 4 sobre raiz de 2. Isso aqui em newtons. Achamos o valor do peso. 4 vezes raiz de 2. Para que achar o valor do peso? O valor do peso para ir lá no nosso Px, já que, vamos colocar aqui, olha, já que o Px é igual à força de atrito. Cadê? Onde é que está falando isso? Aqui, ó, logo no começo, ó, a força de atrito é igual ao Px. E também tem que o Px é igual ao peso vezes seno de θ, né? Ó, o Px é peso vezes o seno de θ. Então, eu vou jogar isso aqui no Px. Px, que é a componente x do peso, né? É igual ao peso vezes o seno de θ. Px é igual ao peso. O peso nós já achamos aqui, ó. 4 sobre raiz de 2 newtons. Isso multiplicado pelo seno de θ. Θ é 45 graus, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então a gente coloca aqui a raiz de 2 sobre 2. Bonitamente, a gente vem aqui e cancela o raiz de 2, cancela o raiz de 2.
Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Então, o Px é igual a 4 dividido por 2, 2 newtons. 4 dividido por 2, 2 newtons, né? Ele pediu a força de atrito, mas a força de atrito estático, ela vale o mesmo valor do Px. Logo, a força de atrito vale 2 newtons. 2 newtons e pronto. Eu resolvi de uma outra maneira, eu organizei a resolução de outra maneira para ver se ajuda um pouco mais, porque é sobre plano inclinado e nem todo mundo tem a manha de plano inclinado. Então, espero que você, ali nos 5 minutinhos que eu te dei, você tenha conseguido resolver isso daqui, certo? E se tiver dúvidas ainda, já sabe, posta aqui embaixo. Posta aqui embaixo. Tudo bem? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos só organizar o que vinha acontecendo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a relação entre as leis de Newton e os movimentos. Eu falei sobre a Sueli, minha gatinha. E falei com vocês que a gente fez isso. A Sueli caiu do terceiro andar e nada aconteceu com ela. Nada. A Sueli não morreu. A Sueli não se machucou. Então, como que isso pode ser? Como pode ser? Então, vamos relembrar aqui, ó. Eu vou desenhar a Sueli aqui, ó. Pronto, tá aqui. Ficou estranho aqui a Sueli. Tá? Eu vou tentar fazer a Sueli de um jeito mais... assim, ó. Quer ver? Beleza. Aí, essa é a Sueli. Então, ó. Bigodinho, né? É gato, então tem bigodinho. Enquanto a Sueli caía do terceiro andar, e, aliás, para que ela pudesse cair, foi necessário uma força agindo sobre ela, que é a força da gravidade. Mas quando o gato começa a cair, há uma força sobre ele no sentido contrário, que é a força de resistência do ar. Então, existe força resultante e ela é para baixo. A força peso da gravidade, né, é maior do que a força de resistência do ar. Então, o gato continua caindo. O gato continua caindo. A força peso não muda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai também. Ó, 1, 2, 3, 4. A força peso continua. Aqui, mesma coisa. Ela ficou maior aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ficou maior, mané. Vamos acertar isso aqui. Então, a força aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Força da gravidade não muda, porque para mudar o gato teria que engordar enquanto ele cai, ou até aumentar a gravidade. Mas a força de resistência do ar, essa sim vai aumentando na medida que o objeto vai caindo. Nesse caso, o gato. Opa, não é um gato, isso é um quadrado. Isso não é um gato. Espera aí. Agora é um gato. Ó. É a versão da Sueli no Minecraft, né? Bom, aí o gato continua caindo. O gato cai, o gato cai, o gato cai. Eu vou colocar aqui, bigodinho, bigodinho. Sueli vem caindo e vem caindo e a força de resistência do ar vai aumentando. Até chegar no momento, gente, até chegar no momento que o gato continua caindo por um tempo, né? Tá aqui, ó. A força da gravidade continua valendo a mesma quantidade, porque ela não muda. But a força de resistência do ar já cresceu ao ponto de ficar igual à força da gravidade. Nesse momento, as duas forças se anulam.
Quando as duas forças se anulam, a força resultante é igual a zero. E aí eu pergunto a você, o gato vem caindo, as forças se igualam, a resultante fica zero. O que acontece? O gato para, flutua. Não, isso não vai acontecer, não vai rolar, não vai rolar. Fofo, mas não vai rolar. O que acontece é o seguinte, quem vai explicar isso para nós é a primeira lei de Newton. É a primeira lei de Newton. Não, não é lei de não. Calma, pera aí. Eu, hein? Respeita, rapaz, é Newton. Gente, a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton. Essa primeira lei de Newton, ela recebe o nome de princípio da inércia. Inércia. E quando ocorre? Ela ocorre quando a força resultante agindo sobre um objeto é zero, que é a situação aqui, né? E ela diz que o seguinte, quando a força sobre um objeto, a força resultante é zero, é nula, é necas, ela mantém, o objeto, né? Mantém seu estado. Que estado é esse? Minas Gerais, Espírito Santo? Não. Que estado é esse? É o seguinte. O estado pode ser de repouso ou de movimento. Vamos ver o que está falando para nós até agora. A primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, acontece quando a força resultante sobre um objeto, sobre a Sueli nesse caso ali, é zero. Quando isso acontece, o objeto, a Sueli, tende a manter o seu estado de ou repouso ou movimento. Se ela está em repouso, para manter, quer dizer que ela já estava em repouso. Ela continua em repouso e, nesse caso, a velocidade é zero, porque está em repouso, velocidade nula. Tá? Tem um vídeo no meu canal aqui que fala sobre esse tipo de coisa, sobre esse movimento. Tem umas animaçõezinhas bacanas, tá? De repente eu coloco o link dele na descrição desse vídeo. Bom, mas se ela estiver em movimento, quando as forças se anularem, ela vai se manter em movimento. E esse movimento ele tem velocidade constante. Tá? Velocidade não é zero, mas ela é constante. Esse movimento é chamado de MRU, que quer dizer movimento. Já está falando aí já, não tá? Ó, retilíneo, o quê? Uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Tá? Beleza? Então, entenda, quando a Sueli começou a cair, ela caiu aumentando a velocidade, aumentou, de um tanto que ficou a força de resistência do ar ficou igual à força peso que puxa ela para baixo. Essas forças se anularam, a força resultante ficou igual a zero, e como ela ficou igual a zero, o objeto entrou, a Sueli, no caso, entrou na inércia, e como ela já estava em movimento, ela se manteve em movimento com velocidade constante. Então, depois desse momento dessa altura aqui, ó, depois dessa altura que o gato estabilizou a velocidade, daqui para baixo, não importa, porque daqui até aqui, ele cai e aumenta a velocidade. Porém, daqui para baixo, tudo que ele cair daqui para baixo, ele cai com velocidade constante.
Então não importa se ele vai cair 1 metro, ou 2, ou 5, ou 10, porque a velocidade é constante. E aí o gato cai e não sofre nada, como foi o caso da Sueli, que caiu lá do 3º andar no chão e não sofreu nada. E se um ser humano tentar cair, será que ele não consegue estabilizar a velocidade? Consegue, consegue sim. Só que a gente, se um ser humano pular de um avião sem paraquedas, ele vai atingir uma velocidade limite e vai estabilizar. A força de resistência do ar e a força-peso vão, né, se igualar, vão cancelar, resultante igual a zero, movimento retilíneo uniforme. O problema é que quando isso acontece, nós já caímos demais e a nossa velocidade já aumentou muito. Aí ela estabiliza num valor muito alto, que a gente, quando bate no chão, aquele valor de velocidade vai gerar um impacto, vai gerar uma transferência de energia que nosso corpo não vai suportar e a gente vai... já era. Agora, o gato da Sueli, qualquer outro gato, eles conseguem estabilizar a velocidade. Acontece toda aquela questão da força de resistência do ar, atingir o valor da força-peso, cancelar com a força-peso, força resultante igual a zero, entrar em inércia, manter o movimento e sendo retilíneo e uniforme e velocidade constante. Só que o gato faz isso mais rápido do que nós e estabiliza a velocidade num valor pequeno de velocidade, conseguindo chegar no chão e amortecer e tirar onda com a nossa cara ainda, né? Tirar onda ainda com a nossa cara, ok? Querido, querida, então vamos recapitular aqui. Primeiro, botei um exercício, te esperei fazer, confiei que você deu pausa durante pelo menos uns 5 minutinhos para tentar fazer, e depois eu fiz com você. Botei um outro exercício, confiei que você deu pausa mais uns 5 minutinhos para poder fazer, então tem 10 minutos de ação sua, pelo menos, sobre esse vídeo para estendê-lo ou para estender os seus estudos, ok? Você tem que colocar a mão na massa, você tem que tentar fazer, senão não rola, beleza? Querido, querida, Wakanda Forever, aquele abraço, Narutinho, saudação, meu querido, valeu, valeu, muito obrigado mesmo, o Jutsu foi de grande ajuda, tamo junto.